Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Gilberto Ribeiro Vieira, médico homeopata há 40 anos. Olá, meus amigos. Nosso tema hoje é o medicamento homeopático. Conforme vocês já viram, ele surge a partir da experimentação no homem sadio. Esses dados mais peculiares formam um conjunto, é como se fosse um tema que se manifesta em diferentes circunstâncias, que mostra aspectos antagônicos, muitos fazem uma analogia e também mostram às vezes progressividade de um dado para o outro. Mas enfim, eles permitem, desde que estudados com atenção, geralmente se recorre a um dicionário para ver os sentidos das palavras. Juntamos isso tudo num tema que permite o uso na clínica com muita confiabilidade. Nós também fazemos um exercício interessante, que é pegar esses dados da patogenesia, pegar dados de pacientes curados, que vão se agregando a esse conjunto primitivo, e olhamos também a substância, quando ela tem alguma informação que possibilita essa inclusão. Vou dar um exemplo bem resumido para vocês terem uma ideia. O petróleo tem uma identidade bem interessante porque ele é pedra e óleo. Ele tem uma história, pelo menos essa é a teoria biogênica. Ele surge a partir de fósseis naturais e eles acabam, depois de milênios, eles se transformam em óleo. Algumas características da patogenesia mostram a face pedra, outros mostram a face óleo e os dados misturam as duas coisas. Como pedra, nós podemos dizer que petróleo é firme, contido, estagnado, ele é rígido, indiferente e chega a um dado muito simbólico, que é a sensação que tem uma pedra no coração, o que levaria a muitas atitudes que não estão ainda reunidas na literatura, mas que derivam desse dado tão ilustrativo. Na face óleo, ele não consegue se conter. Quando está falando, quando está fazendo alguma coisa, há uma tendência a tornar-se ingovernável, ou seja, há uma energia em ebulição. Mas essa energia também pode ser conduzida para a realização de algum trabalho. E aparece um símbolo muito interessante. Tem a sensação que tem um outro bebê ao lado, na cama, e que precisa de cuidados. Ou seja, a sua energia ela vai se canalizando para a realização de algum trabalho. Uma outra informação muito útil é que ele sente como se mente e corpo tivessem separados. Por quê? A pedra se transforma em óleo. Então, há uma dualidade evidente na história da substância. Então, assim, é muito comum que a gente faça esse caminho retrospectivo, juntando a substância e a sua utilização, as suas funções, para embasar o conhecimento da matéria médica. A partir daí, alguns homeopatas começaram a fazer um trabalho que reúne dados que já existem na literatura a respeito de algum medicamento, tomam o tema desse medicamento e juntam com outro que tem algum conhecimento bom ou razoável ou escasso e fazem uma estimativa de como seria o medicamento que junta os dois. Só que esse estudo começa a usar informações paralelas e as duas mais importantes, a análise do elemento na tabela periódica e a análise da procedência do medicamento em relação ao reino da natureza. E daí nós começamos a perder a possibilidade de analisar isso de uma forma mais criteriosa, porque os antecedentes da substância definem o resultado desse procedimento e dos possíveis achados.
Eu diria que a forma mais adequada para transformar esse procedimento num método seria, por exemplo, pegar calcária fosfórica. Temos calcária carbônica e temos fósforos. Vamos fazer uma previsão de como seria calcária fosfórica? Feita essa previsão, fazemos a patogenesia e mostramos o quanto a previsão foi acurada. Buscamos casos na clínica médica. Qual a contribuição dos casos para o conhecimento dessa matéria médica? E vamos, assim, aperfeiçoando esse procedimento até que finalmente tenha não só um bom volume de medicamentos para apresentar, como também o método foi burilado de maneira que ele tem realmente uma contribuição. Além disso, é bom buscar em outras áreas do conhecimento que mostrem a validade dessa iniciativa. Por exemplo, se fósforos é o pai, calcária é a mãe e eles geram calcária fosfórica, nós podemos presumir que isso aconteça em outras circunstâncias, não seja um fenômeno exclusivo da matéria médica. Então, se o pai é arsênico, a mãe iódium, os filhos são arsenicum iodatum, ou são iódium arsenicosum, mas essa predominância de um deles já pode gerar figuras completamente diferentes entre si. E é importante, no final das contas, a gente entenda que o medicamento homeopático pretende uma individualidade, é um quadro absolutamente singular, que é peculiar a ele. Dessa maneira, nós precisamos questionar a avalanche de estudos prontos que não tem o devido embasamento segundo a metodologia homeopática que se apoia na experimentação no homem-são. Esse atalho falha na consistência fundamental. Outro aspecto que eu quero também ressaltar é o fato de colocar um caso clínico como respaldo do estudo apresentado. Isso é muito questionável. O caso clínico está sujeito a algumas influências, principalmente do efeito placebo. A evolução natural, no sentido de ser uma remissão espontânea. Então, como ilustração de um estudo, ele tem o seu valor, ele é muito útil para o ensino da homeopatia, mas ele tem a sua fragilidade. Ele não pode ser tomado como uma demonstração absoluta. Além disso, se nós estudamos um medicamento através do tema e sabemos da variação, você tem um licopódium que é muito autoritário, mandão, ditador, e você tem um licopódium que pode ser inseguro, ansioso. Tem muitas variantes que mostram só um polo, mostra só o outro, ou mesclam alterações dos dois polos. Então, assim, o caso clínico tem que ser visto com muita cautela. Nós temos que valorizar os efeitos patogenésicos, aprender a trabalhar com eles, esmiuçar, porque eles representam a forma de conhecer a substância. E é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, é pela patogenesia, pelo material produzido, que gera informações, muitas vezes imprevisíveis. Quando você junta dois materiais e faz um medicamento homeopático, você vai obter dados impensáveis antes da patogenesia. Além disso, esse procedimento de olhar o conhecimento já existente e deduzir o que está sendo gerado, me lembra o método do Paracelso, que foi muito divulgado na Idade Média, a teoria das assinaturas, dentre outras coisas, mas esse aspecto foi o mais difundido, tanto que Paracelso é considerado um precursor da homeopatia. Entretanto, com o advento da experimentação no homem-são, esse tipo de contribuição foi completamente descartado
nem se chegou a ventilar no trabalho de Hahnemann. Eu acredito que é preciso realmente valorizar o que nós temos de ciência homeopática, sem tanta ansiedade para gerar novos medicamentos, porque precisamos estudar melhor os que já estão na literatura. No estudo de Lilium tigrinum, por exemplo, ficou claro que há uma redução grave no aproveitamento dos efeitos patogenésicos, e isso você pode multiplicar por muitos medicamentos. Essa estreiteza de visão leva a um ímpeto de criar novos remédios e de uma forma um pouco equivocada. Que nós vamos continuar no próximo tema, analisando aquilo que é considerado evidências científicas em homeopatia. Até mais, um abraço, obrigado.